Olá, meninos do sexto ano. Mais uma semana que a gente começa nossos estudos online, né? Essa semana a gente continua com uma questão da cartografia, de acordo com o caderno do aluno. E hoje nós vamos falar sobre a questão da orientação relativa, tá? Que seria isso, né, gente? Pensa bem. Orientação, assim, eu estou numa cidade, por exemplo, né? E eu preciso ir para algum lugar e eu não sei aonde. O que eu faço? Eu vou perguntar para as pessoas. Então, se eu não conhecer muito bem a cidade e a pessoa falar assim, ó, fica na rua tal, número tal, bairro tal, de repente também eu vou ter dificuldade para encontrar, não vou. Mas de repente se a pessoa falar, olha, essa loja que você quer ir, essa casa que você quer ir, fica próximo à rodoviária. Opa, já melhorou, né? Olha, fica atrás da Praça da Santa Casa. Olha, beleza? Fica próximo ao Banco Itaú. Né? Então, assim, são orientações. O ser humano, ele, a vida inteira, desde o início da sua história, ele necessitou de mecanismo de orientação para poder caçar, pescar, coletar as coisas da floresta. Então, houve a necessidade de se orientar. E essa orientação, hoje, para nós se orientar, é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque eu tenho aparelhos modernos, como o GPS, né? A gente tem satélites que funcionam como GPS. Então, o GPS ele ajuda a gente a encontrar praticamente quase o endereço quase todos da Terra, certo? Mas nem sempre foi assim. Vocês têm que entender que a tecnologia é uma evolução. Imagina os primeiros navegadores. Como que fazia? Se você está em uma cidade, você pergunta as coisas para as pessoas vão te explicar, vão te dar ponto de referência, vai falar para você, ó, é perto da igreja, é perto do banco, é perto da praça. Beleza, mas se você está no meio do mar, não tem referência. Né? Imagina os grandes navegadores lá no século XV, por exemplo, navegando pelo Oceano Atlântico só com uma bússola e instrumentos muito simples. Então, em que mais eles poderiam se mirar para poder chegar nos lugares que eles queriam? Então, através disso, começa o quê? A orientação pelos astros. Eles vão utilizar os astros para poder achar o rumo que eles vão querer chegar, ok? Então, desde o início da história dos seres humanos, os seres humanos criam um mecanismo de orientação para se locomover pela Terra, né? Para se deslocar de um lugar para outro, né? Quando a gente quer orientar em relação às pessoas e aos objetos, então é comum a gente perguntar, fica perto da onde? É perto da praça, né? Mas e se a gente tiver, por exemplo, lá no alto mar, como eu falei agora mesmo, ou num deserto, né? Ou numa floresta fechada, né? Não tem ponto de referência. Uma floresta, você vai ver só o verde, só árvores, né? Então como é que se orientar? Como é fazer? Como fazer? Né? E se eu me perder no meio de uma floresta? Como que eu vou achar o caminho? E se eu não tenho GPS, estou sem telefone, estou sem bússola, estou sem nada? Como é que eu vou chegar para encontrar o caminho? Então, foi observando os astros, né? Foi observando os astros que os seres humanos perceberam que é possível se orientar em relação a espaços onde não tem ponto de referência conhecido, né? Então, eles vão orientar pelo Sol, vão orientar pela Lua, vão se orientar pelas estrelas, né? Certo? Então, daí vai nascer os pontos cardeais. Lembra deles? Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, os pontos cardeais vai ser assim, ó. Vocês sabem que o Sol não faz movimento nenhum. Quem faz movimento é a Terra. Movimento de rotação, movimento de translação. Estão lembrados disso? O que acontece? Como a Terra faz os seus movimentos, nós temos a impressão que o Sol nasce em um lugar e morre no outro. Nada disso. O Sol simplesmente é por causa do movimento de rotação.
Mas como nós estamos aqui no chão, na superfície da Terra, dá a impressão que o Sol todos os dias passa pela nossa cabeça. Mas na verdade não é o Sol que passa, é a Terra que está girando, tá? Essa impressão que eu tenho que o Sol faz isso por cima da minha cabeça, eu vou chamar de movimento aparente do Sol. O que é o movimento aparente do Sol? É essa aparência mesmo, essa impressão que nós temos que o Sol passa por cima da nossa cabeça, mas na verdade é a Terra que está girando. Então isso chama movimento aparente do Sol. Mas esse movimento aparente do Sol, ele ajuda a gente a determinar os pontos cardeais. Então, onde o Sol aparece de manhã, é o leste, certo? É o leste ou oriente. Onde o Sol desaparece à tarde, aqui no caso de Pedregulho, é lá na Morada do Sol, tá certo? A gente chama de oeste ou ocidente, certo? E foram determinados também, através desse movimento aparente do Sol, o norte, que a gente chama de setentrional ou boreal, e foi determinado o sul, que é o meridional ou astral. Daí vai nascer a famosa rosa dos ventos, com os pontos cardeais. Tá? Eu pus uma imagem para você aí. Tá? Depois, eu vou ter uma atividade para vocês fazer, né? Do moço que vai trabalhar em São Paulo. Eu quero que vocês definam para mim aí o ponto de partida dele, como é que ele vai dizer, qual o transporte que ele vai usar para chegar, como que ele vai identificar o endereço da rodoviária até no aeroporto, aonde ele vai se hospedar, certo? E aí, enfim, aonde ele vai encontrar o endereço dele. É um desafio para vocês, tá bom? Depois aqui, opa, peraí. Aí eu pus o movimento aparente do Sol, esse que eu acabei de explicar para vocês, tudo. O movimento que a Terra faz, tudo. E depois eu quero que você só construa uma rosa dos ventos, com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Beleza? É isso para essa semana, tá? Pouca coisa. Esse tipo de orientação pelos pontos cardeais e colaterais, a gente chama de orientação relativa. Por quê? Ele te dá uma ideia mais ou menos aonde localiza o que você precisa. Por exemplo, ó, se eu falar para vocês assim, ó, eu moro na Morada do Sol. Então eu moro na zona oeste de Pedregulho, tá certo? Só com isso você conseguiria achar a minha casa? Não, talvez, né? Ia ficar mais difícil para você, porque lá na parte oeste de Pedregulho existe um monte de casas. Posso falar que existem centenas de casas lá naquele local. Então só isso, mas vai te dar uma ideia aonde que é a parte oeste de Pedregulho. Se eu falar para você assim, eu moro na zona leste de Pedregulho. A zona leste de Pedregulho pode ser o Campão. Se a gente tiver a escola como referência, o Campão, que é o Jardim Esmeralda, ele é zona leste. Né? Eu moro no zona leste, tá certo? Se eu falar para vocês assim, eu moro na zona leste de Pedregulho, você que só com isso consegue encontrar minha casa? Não. Então, por isso que chama orientação relativa. Orientação relativa é esta, que a gente utiliza os pontos cardeais para se orientar. Então, ela vai te dar uma ideia de mais ou menos aonde está aquilo que você está procurando, ok? Então, faça essa atividade, dá uma olhadinha, se tiver alguma, pode me perguntar, alguma dúvida. Quarta-feira que vem, no plantão, é o momento de vocês tirar dúvida, nós vamos conversar bastante sobre isso. Até lá vocês já viram aqui, já leram o textinho, já procurou aquelas palavras que você não conhece, e aí nós teremos aí uma troca de ideia legal na quarta-feira, ok? É isso, beijo, fica com Deus e até mais.